Querubim, serafim, anjo do Senhor, arcanjo, anjo de guarda, de que se trata? Bem-vindo e bom dia a todos. Hoje vamos falar sobre um tema muito interessante e, como veremos, muito bíblico, os anjos. Para lidar com este tema excitante, mas difícil, estou novamente acompanhado pelo professor Gabriel Porto. Ele escreveu um livro sobre esse assunto chamado Anjos, Demônios e Igreja. Ele será mostrado em poucos segundos, esse livro. Bem-vindo, professor Gabriel Porto. Bom dia a todos, bom dia, Xavier. É um prazer estar aqui com vocês novamente e eu espero que nesse programa a gente possa trazer mais luz sobre esse assunto da doutrina bíblica dos anjos. Obrigado. Aliás, seu nome é o nome do anjo, Gabriel, né? Depois Exatamente. A gente fala mais tarde. É verdade. Esse anjo muito importante. E se você pode se apresentar, onde ser pastor, professor, Okay. E falar de seu livro também. Certo. Então, eu sou o pastor Gabriel de Oliveira Porto, sou um dos pastores ali da Igreja Batista Boas Novas, que fica na região da Vila Prudente, aqui em São Paulo, e também sou um dos professores do Seminário Batista Livre, inclusive eu sou o coordenador do campus Vila Prudente do Seminário Batista Livre, ali com a turma que nós temos do Bacharel em Teologia. Sou escritor atualmente de 4 livros, sou autor de 4 livros que formam uma coleção de teologia, coleção Teologia Fácil. Aí rapidamente vou falar só os títulos para vocês. O volume 1 é o Entenda a Trindade, o volume 2 é o Homem, Pecado e Salvação, o volume 3 é o Manual Prático de Escatologia e esse é o volume 4 que encerra a coleção Anjos, Demônios e Igreja. E é justamente sobre essa seção dos anjos aqui, que são os primeiros 4 capítulos do livro, que nós vamos tratar um pouquinho hoje. Obrigado. Então eu vou começar com uma primeira pergunta. Sabemos que em grego, anjo, ou seja, ángelos, como a pronúncia ângelos, significa mensageiro, mensageiro. Em seu livro, você também fala sobre a origem hebraica da palavra anjo. O que é em hebraico? Pode nos informar Isso. mais? Então, em hebraico, o termo que é traduzido por anjo é malach, né? O hebraico tem esse som mais gutural na garganta, então seria malach, falar assim, né? E é exatamente o equivalente a ângelos ali no grego do Novo Testamento, ambos são traduzidos como anjo, geralmente na Bíblia, mas essa palavra anjo, ela sempre vai ter o sentido de mensageiro. Na maioria das vezes, esse mensageiro é um ser celestial, é um ser sobrenatural, que é o que popularmente nós chamamos de anjo. Né? Mas existem exceções na Bíblia onde esse termo malach, ou o ângelos mesmo, pode ser usado para se referir a um homem, a um ser humano. Né? Por exemplo, o nome do próprio profeta Malaquias, Malach Yah, né? É mensageiro de Yahvé, mensageiro de Deus. No Novo Testamento nós temos também, por exemplo, ali 1 Coríntios 10, onde Paulo vai falar que as mulheres devem se portar de forma assim bem discreta para não instigar os mensageiros. Ali ele usa anjos, mas está se referindo aos pastores, aos líderes da igreja. Também em Apocalipse 2 e 3, as cartas às 7 igrejas do Apocalipse, ali da Ásia Menor, todas são endereçadas ao mensageiro da igreja, ao anjo da igreja, que é uma referência também ao pastor, ao líder daquela comunidade local de cada uma daquelas cidades. Né? Então, nem sempre os termos malach ou ângelos serão usados para seres celestiais, embora na maioria dos casos seja. Obrigado. Depois a gente vai ver um pouquinho mais a função dos anjos, você falar bem no seu livro. Agora, para muitas pessoas, vamos aprender uma nova palavra. O que significa angelologia? Certo. Logia, então, né? Sempre é a lógica, né? Muita gente acaba falando errado o nome dessa disciplina, né? Chamando de angeologia. Angeologia não é a pronúncia correta, porque angio vem de coração, de coronárias. Então, angiologia, na verdade, é um estudo sobre as coronárias, né, do coração. Então, no grego é angelos, né? Então é angelologia, né? O estudo sobre os anjos. E aí a teologia sistemática tem 2 formas de enxergar isso. Ou tratando já só dos anjos bons, né, os anjos que não caíram, ou já entendendo também os demônios como anjo caído e tratando sobre anjos e demônios dentro dessa mesma disciplina.
Já outros autores preferem separar, chamando de angelologia e demonologia. Ah, sim. Né? Então depende do autor. Alguns tratam as disciplinas juntas, outros como duas separadas. Aliás, nesse programa, bom que você fala, a gente vai trabalhar mais os anjos do lado de Deus e talvez no outro programa a gente vai falar mais dos demônios. Então hoje vai ser mais o programa realmente sobre os anjos a serviço de Deus. Sim. Pode falar um pouquinho depois sobre os demônios, mas não é o foco desse programa. Agora eu quero ir mais numa outra pergunta, um pouquinho mais. Qual é a origem dos anjos? Ou seja, quando os anjos foram criados? Isso é bem importante, porque a Bíblia ela não tem um momento específico, um texto específico que diz naquele momento foram criados os anjos. Então nós temos que rastrear essa origem a partir de textos bíblicos. Né? Na ordem dos textos bíblicos, nós vemos que a primeira referência a anjos está lá em Gênesis 3. Depois que Adão e Eva pecam, Deus coloca ali querubins com espadas flamejantes para proteger ali a entrada do Éden que eles haviam sido expulsos. Né? Ali é a primeira referência de anjos na Bíblia. Mas depois nós podemos pegar, por exemplo, Salmos, Neemias, textos que falam que que foi Deus que criou os anjos, que ele criou todas as coisas e criou os anjos para a sua adoração. Mas o texto mais contundente e mais fácil de entender a esse respeito está lá em Jó 38, que ele vai nos dizer, versos 4 a 7, diz assim: onde vocês, Deus questionando Jó, né? Onde você estava quando lancei os alicerces da terra? E aí ele vai falando várias outras coisas e ele diz assim: e quem tocou a sua pedra de esquina enquanto as estrelas matutinas juntas cantavam e todos os anjos se regozijavam? Né? Então, eu li só o comecinho e o final para ser mais sucinto, mas esse texto ele diz que enquanto Deus criava o mundo, os anjos estavam cantando. Sim. Os anjos estavam celebrando. Então isso mostra que antes desse mundo físico ser criado, o mundo terrestre, né? Os anjos já existiam. Sim. Né? E isso, a gente vai entrar um pouco mais em detalhes nisso, tem a ver com a natureza dos anjos. Porque esse mundo que nós falamos aqui é o mundo material, é o mundo físico, é a matéria. Sim. Mas antes desse mundo ser criado, já existia o mundo espiritual, a dimensão celeste onde Deus habita. E quando Deus fez a dimensão celeste, ele já criou os anjos junto. Por isso que lá em Gênesis 1, quando fala no princípio, lá no princípio, Deus criou os céus e a terra. Por que está no plural? No hebraico está no plural mesmo. Shamayim está no plural, céus. Ou seja, mais de um céu. Sim. E aí nós podemos entender o céu em 3 níveis, como a nossa atmosfera, o céu intermediário, que é o espaço sideral, e o terceiro céu de que Paulo fala, que é a dimensão celeste, onde Deus habita com os anjos. Então, toda essa dimensão espiritual foi criada antes do mundo físico e junto com ela Deus criou os anjos. Obrigado, foi muito claro. Só quero mostrar aqui nesse livro o que em Gênesis, aqui né, de Michelangelo, né, em Gênesis 3, né, e a gente vê na verdade tem 2 querubins, não um, né, e o Adão e Eva quer voltar no paraíso, mas o anjo está lá protegendo, né? É muito famoso, fica lá na Capela Sixtina em Roma, né, no Vaticano. E depois a gente vai mostrar outra coisa sobre querubins, mas já é a primeira visão, né, desses anjos. Agora, os termos malak, né, pronúncia, ângelos, aparecem, como você escreveu em seu livro, 108 vezes no Antigo Testamento e 163 no Novo Testamento. É muita coisa, né? Não é... E o que é interessante é que a palavra anjo aparece já no primeiro capítulo do Novo Testamento, em Mateus 1, versículo 20. Um anjo do Senhor apareceu a José num sonho. Anjos também são mencionados no final do capítulo 3, como eu acabei de mostrar. Quero dizer, é um papel importante na Bíblia, os anjos. Não às vezes a gente pensa, talvez nós protestantes, evangélicos, né, que é uma coisa meio do lado, né, mas não é fundamental, né, Sim. O cristianismo. Realmente, no meio protestante, o meio evangélico,
muitas vezes esse assunto dos anjos tem sido negligenciado, né? E já em outras tradições, por exemplo, como tradições católicas, existe o oposto, o exagero. Muitas vezes até de culto aos anjos, de devoção, adoração, talvez imagens, agora não, porque né? tem o Vaticano II, mas antigamente. Sim, muita coisa já evoluiu, mas existe essa tradição arraigada, Verdade, né? que está no povo. E nós podemos ver, inclusive, assim, eu gostei muito de um trabalho de um pastor amigo meu, Carlos Vailate, há alguns anos. Ele fez um livro sobre demônios, mas e eu usei como base de pesquisa também. E ali na introdução ele coloca um assunto muito interessante, uma forma de enxergar, que eu compartilho com ele dessa forma, de que existe basicamente 4 posturas que nós podemos ter em relação aos seres espirituais, que são tanto anjos quanto demônios, né? Sim. A primeira é negar totalmente a existência deles, como os saduceus faziam na época de Jesus. Não creio nem em anjos, nem demônios, nem ressurreição. É o que o saduceu fazia, né? Que seria a visão ateísta disso, sim, né? sim, Essa sim. negação da realidade super espiritual. Racional. E saindo um pouquinho desse extremo, existe aquele que até acredita que eles existem, mas que na prática vive o seu dia a dia como se não existissem. Ou seja, eles existem, mas estão lá longe no céu e não interferem em nada na nossa vida. Um poder bem... Já no outro oposto, nós temos aqueles que acreditam tudo aos anjos, ou tudo aos anjos e aos demônios, né? De que a pessoa tropeçou, foi o demônio que te deu uma rasteira, sim, né? Sim. Caiu um raio, é porque o anjo fez cair o raio, sim, assim, sim. E exageros assim no outro extremo. Sim. E no meio disso existe a posição equilibrada, a posição bíblica, aquela que crê na existência desses seres, crê que eles têm algum nível de poder e que podem sim influenciar nas nossas vidas, tanto positivamente quanto negativamente, mas que, acima de tudo, se pauta na Bíblia, né, para entender qual é o limite de poder e de atuação desses seres. Né? Então é basicamente assim, você deve crer que eles existem, crer que tem certo nível de atuação, mas não perder o sono por causa disso. É verdade, né? E uma pergunta, não sei se você sabe responder, porque talvez um pouco mais técnica, mas um anjo que aparece em um sonho, quando, por exemplo, a mãe de Jesus, né, recebeu um sonho, acho que do anjo Gabriel, né? Uhum. Será que é diferente de um anjo que aparece quando estamos acordados, como Jesus, a gente pode ler em Marcos, né? Que o anjo vem na ressurreição? Sim. Você entende a pergunta? Tem um anjo mais de um sonho e um anjo que tem um poder físico. Eu entendi. Vê alguma diferença? Ou Sim, existe uma diferença, porque assim, quando isso ocorre num sonho, aquilo não foi uma aparição de fato, foi só uma visão que Deus colocou só na sua mente. Tá. Talvez nem um anjo, é um anjo... Isso, pode até ter sido representada com a aparência de um anjo, mas Deus produziu aquilo apenas dentro da sua mente, para que você enxergasse aquilo e entendesse a mensagem e recebesse orientação. Agora, por exemplo, quando o anjo Gabriel aparece ali para Maria, para avisar que ela ia ficar grávida do Messias, ou para Zacarias, para avisar que a mulher dele ficaria grávida de João Batista, ali é uma manifestação física, onde de fato o anjo sai do céu e vem fisicamente aqui para a Terra se comunicar com o ser humano. Então não era realmente um sonho, era realmente... Isso, era uma visão. Uma visão. Né? Tanto que, no caso de Zacarias, eu acho muito interessante essa passagem, porque Zacarias meio que duvidou da mensagem do anjo, ele desacreditou que a mulher dele ficaria grávida. E o anjo fica bravo com isso, né? Que Gabriel, você sabe que tem esse sangue mais quente, né? Apesar de anjo não ter sangue, né? Mas ele mostra assim, esse temperamento dele assim, mais bravo, e ele... por conta própria, dá uma punição a Zacarias. Ele fala, olha, porque você duvidou da minha mensagem, você vai ficar mudo. E só vai voltar a falar quando seu filho nascer. Né? E ele deixou Zacarias 9 meses mudo por causa dessa Lucas, incredulidade. Né? Podemos ler isso em Lucas. Né? Exatamente. Né? Então ali nós vemos até que o anjo agiu sobre a pessoa e não só trouxe a mensagem. Né? É verdade, isso é interessante. Agora, o que o anjo, né, no sentido... você falou de uma matéria,
Pode explicar sem entrar através aqui nós de já uma coisa entramos muito no campo da metafísica, né? É um campo assim que nós dependemos 99%, para não dizer 100%, da revelação divina. Porque está muito fora do nosso escopo de realidade. Sim. Né? Porque nós somos sem seres entrar em físicos, suposição, né? Da suposição então, também, assim, né? Eu sempre procuro me pautar no que a Bíblia diz a respeito desse assunto. Sim. Né? E o que a Bíblia diz? Os anjos, como eles foram criados antes do mundo físico, eles foram criados ainda na dimensão celeste, na dimensão espiritual, eles também são espíritos. O que significa que os anjos são espíritos, como diz lá no Salmo, em Hebreus, né, nos textos bíblicos? Eles não são feitos de matéria. Ou seja, eles não têm carne e osso como nós, um corpo biológico, um corpo material, com órgãos, com elementos químicos dessa criação. Eles são seres puramente espirituais. Sim. É por isso que a Bíblia os chama de espíritos. E é lógico que assim, eles sendo investidos de autoridade por Deus, recebendo o poder de Deus para realizar uma missão aqui na Terra, eles podem temporariamente se materializar. E aí se tornarem visíveis, palpáveis, para poder agir com esse mundo. Né? Sim. Parece um pouco, desculpe, talvez a analogia, mas um filme de super-herói, né? Quando talvez a influência do Hollywood vem dos anjos, né? Com certeza. Porque eles são seres sobrenaturais, a natureza deles é diferente da nossa, né? Então esse é o primeiro ponto, nós temos que entender que os anjos não são seres de carne e osso, eles são seres espirituais. Verdade. E também você falou invisível, imortal, talvez imortal. Isso, aí já entrando na natureza dos anjos, natureza, né? A natureza deles, então a primeira coisa que, a partir do momento que nós entendemos que os anjos são espíritos, e o que significa ser espírito, é sempre bom ressaltar de novo, não feitos de matéria dessa criação. Sim. Né? Se eles não são feitos da matéria dessa criação, eles não estão sujeitos às leis dessa criação, as leis da física, da química, da biologia. Então eles não são afetados pela gravidade, eles não têm peso, eles não têm inércia, enfim. É por isso que anjo, por exemplo, pode voar, pode sumir num lugar e aparecer no outro, porque eles são seres espirituais, então eles não estão sujeitos às leis da matéria. Né? E isso dá uma série de propriedades a eles que os seres humanos, ou os seres em geral dessa criação, não têm. Eles são invisíveis, né? Totalmente invisíveis. E por quê? Porque nós, como seres humanos, enxergamos o que é material, o que é físico. Né? Sim. O que é a visão? A luz bate nos objetos e reflete, vai aos nossos olhos. Então, a gente só enxerga o que tem matéria. Verdade. Se não a gente tem não matéria... vê, acho que o infravermelho, tem muita coisa que a gente não enxerga. Exatamente. Né? Inclusive, assim, estudiosos dizem que aproximadamente 95% da luz que existe, a gente não enxerga. A gente enxerga só 5% da luz que existe. Entendo. Né? Aí eu até brinco, quem sabe no futuro alguém inventa um óculos de infravermelho para você enxergar anjo e demônio, né? Eu creio que não, estou brincando, mas existe YouTube, essa realidade espiritual. Vi no YouTube para preparar o programa, lá no show dos Estados Unidos, um grupo gospel e filmando um anjo. Agora eu não sei se fosse montagem, verdade, isso não posso falar, mas... A gente vê o anjo lá na... Sim, ou algum vídeo que parece ser um anjo, né? Pode ser. Né? Quando a gente olha as nuvens, fica mais difícil, porque pode vir um anjo mais por acaso, né? Mas esse é um lado que talvez um pouquinho mais difícil para nós, né? Como você fala, de ver um anjo, né? Outra coisa... O Graham, né? Acho que eu mandei para você, ele falou que... Ele nunca viu um anjo, mas acredita que existe. Porque está na Bíblia. Né? Exatamente. Eu a mesma coisa, nunca vi um anjo. Né? E talvez nunca veja, mas eu sei que eles existem porque é o que a Bíblia diz. Um pouquinho Jesus fala para São Tomé, né? Para Tomé, né? Seria bom se você acredita sem me tocar, né? Estou resumindo, né? Porque ao final, pouca pessoa, dos bilhões de cristãos, ver Jesus, né? Sim. Quer dizer, esse princípio, não precisa sempre ver para acreditar, né? E você fala também no seu livro, né, acho interessante, que a gente falou seres imortais, assexual, depois vou jogar uma pergunta, que lógico tem que fazer essa pergunta, seres pessoais, santa, poderosa, né? Sim, todas essas são características da natureza dos anjos, né? Além de invisíveis, nós já falamos, eles são imortais, ou seja, anjos nunca irão morrer.
Sim. Né? E também nunca irá nascer novos anjos. Verdade. Deus já criou uma quantidade definida de anjos lá na eternidade passada, e essa mesma quantidade vai continuar existindo para sempre. É lógico que nesse meio tempo houve a queda dos anjos, 1/3 deles se revoltou contra Deus, se tornaram os demônios, mas essa quantidade de seres espirituais vai continuar a mesma por toda a eternidade. Sim. Mesmo que seja lá no Lago de Fogo, sofrendo a eternidade, ou no Novo Céus e Nova Terra, eles vão continuar existindo para sempre. É bom que você fala isso, porque tinha uma pergunta. Eu li uma vez, acho que no Oxford, né, no dicionário de Oxford, que fala que até agora tinha 100 bilhões de pessoas que viveram nessa Terra. Então, agora somos 8 bilhões, mas já 92 bilhões passaram, né? Então, em teoria, temos 100 bilhões de ser humano. Temos uma ideia de número de anjo, pode ser similar, pode ser mais, ou isso é uma aposta que não tem resposta? A gente não pode chegar a números exatos, mas a Bíblia diz em textos como Daniel 7, também Apocalipse, que eles são milhares de milhares, milhões de milhões. É a expressão que se usa. Bilhões com certeza, né? Então, sim, bilhões com certeza existem. Né? É uma quantidade enorme de anjos que existem, não são poucos, não. Agora eu vou abrir o tema que talvez seja mais pelos católicos, né? Essa coisa do anjo da guarda, né? Porque tem pessoa que acha, isso também não sei se é muito bíblica, né? Que cada ser humano tem um próprio anjo da guarda. Então vamos supor, se eu jogo esses números 100 bilhões, teria ao menos 100 bilhões de anjos. Você concorda com essa possibilidade que cada ser humano tem um anjo da guarda? Ou você acha que isso é também uma coisa que não é tão bíblica? Baseado no que a Bíblia diz, né? O salmista vai falar que o anjo do Senhor acampa ao redor daqueles que o temem. Né? Só que ele diz no singular, o anjo do Senhor. Sim. E depois nós podemos até trabalhar mais esse conceito de anjo do Senhor, que nós vamos ver que é uma forma de representar o próprio Cristo muitas vezes. Né? Por isso que existem passagens bíblicas que usam ele com A maiúsculo, mostrando uma manifestação pré-encarnada do Filho de Deus. Né? Que isso já é um outro assunto, mas dá para a gente encaixar também. Mas, de fato, existia já no judaísmo do primeiro século, e provavelmente anterior a isso, talvez não é uma crença generalizada, mas alguns pelo menos criam, que cada um tinha o seu anjo da guarda, inclusive que a aparência do anjo da guarda era muito próxima, se não idêntica da pessoa. Ele era quase que um gêmeo da pessoa. Né? Onde que a gente vê isso? Lá em Atos 12, quando Pedro estava preso, e Deus manda aquele anjo para libertá-lo, e aí depois o anjo acompanha ele até a entrada da casa, ali na rua, à frente da casa, onde as pessoas estavam reunidas ali orando, e o entrega ali, e vai embora. E aí o Pedro bate na porta, né? O pessoal deve ter aberto aquela portinhola ali, e visto que era Pedro, e aí, mas espera aí, Pedro está preso, não pode ser Pedro. Aí fechou e foi falar lá dentro. Olha, Pedro está aqui na porta. Aí a gente vê um relato ali dos apóstolos falando uma coisa muito engraçada. Eles dizem assim, não, deve ser o anjo dele. Entendo. Né? Querendo dizer que não era o Pedro, que era o anjo da guarda e que ela confundiu porque a aparência era igual. Né? Então isso não sanciona a existência de um anjo da guarda para cada um, mas mostra que pelo menos algumas pessoas naquela época tinham esse conceito. Mas assim, o que a Bíblia nos revela de forma bem clara é que uma das funções dos anjos da guarda, dos anjos, é proteger as pessoas. Principalmente os salvos, aqueles que creem. Né? E agora, se é um por pessoa, ou se protege uma família, uma região, ou várias pessoas, isso a Bíblia não especifica. Até porque, como os anjos são seres muito velozes, um anjo facilmente teria a condição de proteger várias pessoas ao mesmo tempo. Parece ter até alguma pessoa que dá um nome a esse anjo da guarda, né? Não sei se é uma tradição no Brasil, mas talvez na Europa, Estados Unidos, né? Uma tradição talvez mais evangélica, né? Dá um nome, né? Vem talvez do ato, né? Desse texto que eu não conhecia muito bem. E você falou uma coisa interessante, a função dos anjos, né? Hebreu 1,14 fala de proteger, ajudar os crentes, né? Sim, você menciona no seu livro. Eu elenquei aqui algumas funções de anjos, na verdade todas que a Bíblia nos revela,
E é importante, primeiro, dizer o que os anjos não são e o que eles não fazem, ou seja, o que não é a função dos anjos. Verdade. Porque muitas pessoas atribuem a anjos coisas que eles não fazem. Superpoder que não tem, né? Ou até a autoridade, ou mesmo assim, acham que eles vão eventualmente praticar coisas que eles não estão autorizados a fazer por Deus. Tá. Né? Então, por exemplo, anjos não são mediadores. Os anjos, Entendo. eles não se deve orar a anjos para que o anjo leve Sim. a oração a Deus. Porque eles adoram a Deus. Isso, eles são adoradores. Exatamente, eles são criaturas, são adoradores. Nós só temos um mediador, que é Cristo. Sim, sim, Né? sim. Então, esse tipo de oração a anjo, adoração a anjo, isso é totalmente antibíblico, isso é idolatria. Vira mais um né? espiritismo que o cristianismo. Né? Também anjos não são doutrinadores. Tantas seitas que existem na atualidade que falam que receberam esses ensinamentos de um anjo. Né? Por exemplo, o Islã diz que lá atrás o arcanjo Gabriel teria entregado o Alcorão pronto nas mãos de Maomé, né? Com novos ensinamentos. Charles Taze Russell diz que recebia de um anjo a revelação ali que deu início aos TJs. O Joseph Smith com os Mormons falou que recebeu do anjo Moroni o livro dos Mormons. Até a própria Ellen White falava que tinha um anjo a serviço dela que ia trazendo a revelação para ela escrever. Mas Paulo, já antecipando isso lá no primeiro século, diz o quê? Mesmo se vier um anjo trazendo um evangelho diferente daquele que foi anunciado, que ele seja considerado maldito. Entendo. Né? E então, por quê? Cada um no seu lugar, né? Tem os Deus, Jesus Exatamente. Cristo, né? Então, anjos não trarão aos seres humanos revelação e nem doutrina. Sim, entendo. Né? Isso não é função dos anjos. É importante entender também que anjos obedecem a Deus e somente a Deus. Então não adianta alguém querer orar um anjo pedindo para ele fazer uma determinada coisa. Né? Porque ele só vai fazer o que Deus deu a ordem para ele fazer. Pensei numa analogia, não sei se você pensa, vamos supor, por exemplo, o presidente dos Estados Unidos, né? O Joe Biden, que é o maior exército do mundo, eles têm 700 bases militares no mundo inteiro, ele que decide o exército dele. Sim. O soldado, ele não pode, por exemplo, você vai ter que atacar esse país, entende? Exatamente. Minha analogia é ruim, porque, lógico, eu não vou comparar o presidente dos Estados Unidos com Deus, mas é só para entender. O exército, em chefe, ele manda. É uma não hierarquia tem poder. militar. Hierarquia militar. Anjos são soldados, a ideia é essa mesmo. E Deus, Jesus, Trindade, né? Que a gente fez também um programa com você, é em cima, né? Da hierarquia. Exatamente. Né? Isso que é importante de entender, né? Acho que foi uma boa... E eles são adoradores, eles glorificam a Deus, né? Também são portadores de mensagens divinas. Né? Eles são portadores de orientações. Né? Lembra, por exemplo, quando aparece o anjo para José e fala, olha, pega sua mulher e Jesus e vai para o Egito, fica lá até Herodes morrer, depois mandou voltar. Sim. Então, muitas vezes os anjos bem trazem... informados, mas, de novo, essa analogia como exército é muito importante para ganhar uma guerra, né? De ter a informação certa, né? Sim. De tudo, né? E muitas vezes os anjos trazem essas orientações. Eles também são usados para executar punições divinas. Nós vemos isso muito no Antigo Testamento. Um exemplo bem claro disso é aquela passagem do exército assírio de Senaqueribe, que ele vem para atacar Judá e Deus manda o anjo do Senhor que mata 185 mil homens em uma noite. E quando Senaqueribe acorda, o exército foi aniquilado e ele está sozinho lá. Né, e aí ele pega o cavalo e foge, né, e também são designados para proteger os santos, isso a gente já falou, cooperam com a obra evangelística. Esse é um ponto interessante, conduzem as almas após a morte. A Bíblia fala isso, que quando nós morremos, quem pega a nossa alma e leva para o mundo espiritual, seja para um lugar do salvo ou do perdido, são os anjos. Faz parte da função deles. Né? E eles terão também uma atuação especial no fim dos tempos, no cumprimento das profecias bíblicas, na grande tribulação, envolvidos em julgamentos, em juízos divinos, nós veremos a atuação dos anjos de forma bem intensa nesse período. Né? É bom lembrar que eu não vou trabalhar muito o Apocalipse aqui, porque a gente faz um programa de 1h15, mas é verdade que os anjos têm um papel fundamental no Apocalipse. Agora eu quero que você explique um pouquinho os diferentes anjos que a gente pode ler na Bíblia. Lógico, os querubins, a gente já falou um pouquinho, os serafins,
o anjo do Senhor e talvez o arcanjo. Mas vamos começar pelos querubins, né? Que Certo. aqui a gente vê, aliás, eu quero apresentar aqui de que se trata, né? Aqui. É uma representação aqui da Arca da Aliança, que Deus mandou Moisés fazer ali na saída do povo do Egito, né? Que continha ali as tábuas dos 10 mandamentos, a vara de Arão que floresceu e o pote de maná, né? Existiu aí por pelo menos uns 500 anos. Como ali. podemos ler em Êxodos, né? Uhum. E aqui tem dois. E Deus mandou fazer 2 querubins. É interessante que às vezes o pessoal questiona assim: por que Deus proibiu de se fazer imagem e escultura para adoração e ao mesmo tempo o mesmo Deus mandou construir imagens de querubins na tampa da arca? O segredo é que esses querubins, eles não são objetos de adoração. Eles são os adoradores. Sim, sim, sim. É por isso que eles estão nessa posição, prostrados de adoração, porque eles são os que estão adorando e não os que estão sendo adorados. Até porque tudo que Deus mandou Moisés fazer naquela época eram sombras, eram representações de coisas que já existiam no céu. Entendo. Assim como depois foi o templo, o Santo dos Santos, o tabernáculo, tudo. E isso era uma representação de que, da mesma forma que na presença de Deus dentro da arca os querubins estavam adorando, lá no céu Deus é adorado por milhões e milhões de anjos, querubins, serafins, de todos os E tipos. é lindo de ver as asas, né? Porque também tem esse salmo muito famoso, 91, né? Talvez o mais famoso com o 23. E a gente tem muita embaixo, gente não né? sabe, mas o templo de Salomão era belíssimo. Essas imagens de querubins no templo de Salomão, elas foram entalhadas na parede e os anjos, eles tinham 4 metros de altura. Os querubins do templo sim. de Salomão, eles tinham Incrível, 4 né? metros de altura cada um. Né? Deviam ser muito bonita Verdade, né? a escultura ali, os anjos, né? O querubins que tem... Parece que às vezes também na representação temos algum problema, porque ele tem 4 cabeças diferentes. Isso, na verdade, assim, a Bíblia, eu até vou começar numa ordem diferente, só para ir do mais simples para o mais complexo, Sim. né? A Bíblia nos mostra basicamente 4 tipos de anjos. E um quinto que eu vou falar depois, que não é necessariamente anjo. Tá. O primeiro seria o que a Bíblia chama de exércitos do céu, que são os anjos comuns. A principal função deles é prestar adoração a Deus. Adorar a Deus e, eventualmente, cumprir funções aqui na Terra, quando Deus designa para isso. Né? Depois nós temos o anjo querubim. Né? Na verdade, a palavra querubim já está no plural em hebraico. Esse em hebraico já é o plural, equivale ao nosso S em português. Então, o nome correto do anjo é querube, no singular. Mas a Bíblia sempre fala querubim porque ele sempre aparece em pares, em 2. Né, como na arca, como no templo, no tabernáculo, lá na saída do Éden. Eles sempre vão aparecer no plural. Só tem uma exceção na Bíblia de querubim que aparece um sozinho, que eu vou deixar você curioso, depois se você quiser saber quem é e por que ele está sozinho, você pode procurar a explicação no meu livro. Né? Mas a função do querubim, esse termo querube significa guardar. Então ele é um anjo guardião. Ele pode ser guardião de várias coisas. Guardião da presença de Deus, como era aqui na arca. Guardião da entrada do Éden, como era ali com a espada flamejante. Ele é um anjo de guarda, de guardião, né, que serve para guardar, para proteger alguma coisa. E também são anjos adoradores. E a Bíblia mostra 2 tipos diferentes de querubim. Né? Esse querubim que a gente vê, por exemplo, em Ezequiel, capítulo 1, capítulo 10, também nos Salmos, que fala que Deus tem a sua carruagem montada sobre os querubins. O querubim acaba sendo muito mais parecido com um animal, né, por analogia aqui da nossa criação, do que com o ser humano. Sim. Então eu dei um nome, eu criei esse termo técnico, eu chamei ele assim de querubim cavalo. Né, que é esse tipo de querubim que parece mais com um animal e que serve como montaria. Né? Então existe esse tipo de querubim que é o que tem várias asas, vários olhos por todo o corpo, né? Tem partes de animais na sua aparência. E existe um outro tipo de querubim que é o que eu chamei de querubim guerreiro,
que ele é muito mais parecido com um ser humano. Ele é basicamente, ele tem a aparência de um ser humano com asas, né? E esse querubim guerreiro Seria ele aqui representando? Não, esse aqui é o querubim simples, querubim simples. cavalo, digamos assim, né? Mas o querubim guerreiro, ele aparece em momentos específicos na Bíblia e ele está diretamente associado ao que nós chamamos no Novo Testamento de arcanjos. Entendo. Então, na verdade, o arcanjo ele seria um tipo especial de querubim. A Bíblia chama de querubim ungido, por exemplo, ali em Ezequiel 28. Né? Ou Daniel 10 fala de um dos primeiros príncipes, os príncipes supremos, que no Novo Testamento vai receber o nome de arcanjo. Né? Que seria esse querubim soldado, guerreiro, que ele tem uma diferente. Existe também o serafim, né? O termo seraf no hebraico significa flamejante, né? Passa a ideia do fogo queimando, aquele fulgor da brasa. Entendo. Né? E eles basicamente são anjos sacerdotes. Eles ocupam uma função sacerdotal no céu. Da mesma forma que no tabernáculo terrestre existia homens fazendo essa função sacerdotal de adoração perante Deus, né, de levar as orações dos santos ali e prestar essa adoração como se fosse no templo terrestre, no templo celeste Deus nomeou anjos para isso. E geralmente são esses anjos que a gente chama de serafins, que, por exemplo, em Apocalipse 4 e 5, eles são chamados de os 4 seres viventes. Né? Esses 4 seres viventes ali de Apocalipse são serafins também. E representa a presença, grandeza e majestade de Deus. Exatamente. Né? O ofício deles, basicamente, é prestar essa adoração mais íntima, mais próxima a Deus, nesse ofício sacerdotal. Legal. Então a gente entendeu o querubim, a gente acabou de falar dos serafins. Agora eu quero que você fale um pouquinho sobre anjo do Senhor. Isso é difícil para mim entender. Isso. Assim, a gente precisa partir de alguns conceitos. Por exemplo, o Antigo Testamento vai dizer que ninguém pode ver a Deus e continuar vivo. Entendo. Só que várias pessoas viram a Deus no Antigo Testamento e não morreram. Então, como entender isso? Né? Isso já é um ponto para se analisar. E durante vários eventos no Antigo Testamento, por exemplo, nós podemos pegar ali o anjo que lutou com Jacó, né? O anjo do Senhor que aparece ali com a intenção de matar Balaão ali em Números 22, né? O anjo que produzia a coluna de nuvem de dia, a coluna de fogo à noite lá no deserto. E tantas outras aparições, o quarto homem na fornalha. Né? Então, o anjo que apareceu a Gideão, o que apareceu aos pais de Sansão para avisar que a mãe dele ficaria grávida. Então são tantas ocorrências de anjos, que apareceu a Agar lá no deserto, que apareceu a Abraão em Gênesis 22, por exemplo. Então, várias vezes a Bíblia mostra esse personagem, que a Bíblia chama de o anjo do Senhor, né? Ele tem esse o na frente, o artigo definido. Ele não é um anjo qualquer, ele é o anjo do Senhor. É por isso que a gente pega anjo, que o sentido original é mensageiro, a gente pode traduzir como o mensageiro de Yahvé, o mensageiro de Deus. E ele tem 3 características que diferem de todos os demais anjos. A primeira delas, ele fala em primeira pessoa, como sendo o próprio Deus falando. Anjo não faz isso. Você pegar, por exemplo, quando Gabriel vai falar para o Daniel ali em Daniel 8, Daniel 9, ele sempre fala, eu sou Gabriel e vim te trazer a mensagem de Deus. Agora, esse anjo do Senhor, ele chega falando em primeira pessoa como se ele fosse o próprio Deus. Então, seria Jesus? Ou é exagerado falar isso? Eu acredito que sim. Eu acredito que é uma manifestação do Filho de Deus, da segunda pessoa da Trindade, antes de se fazer homem, de se tornar o homem Jesus. Entendo. Né? Que já no Antigo Testamento ele apareceu várias vezes, ajudando, conduzindo o povo de Israel, orientando, salvando, e que ele atuou fortemente em todo o Antigo Testamento. Então, e nós podemos identificar, como saber quando esse anjo do Senhor é Jesus e quando é um anjo comum? Ele vai ter sempre essas 3 características. Ele fala em primeira pessoa como sendo o próprio Deus, ele aceita receber adoração, o que anjos não fazem, e quem o encontra, quem fica na presença dele, reconhece que estava diante do próprio Deus.
como já aconteceu com Jacó, com Agar, com Abraão Sim, e sim. tantos outros. Então, se nós vemos essas três características ocorrendo, era uma manifestação que a gente chama de teofania. Era Deus se manifestando ali com uma aparência visível. Obrigado. Aliás, se você assiste o programa, tem perguntas sobre a Trindade, que é um pouquinho complexo. Você pode ver o programa que a gente gravou com o pastor Gabriel. A gente se refere bastante sobre o epílogo de João, né? Ao início era a palavra, que é o Logos na tradução grega. Isso é muito importante de ver que ao início o Jesus, né, é bem do início, antes dos anjos, né? Sim. É isso que a gente conecta as coisas, né? E eu quero agora falar sobre arcanjo, né? Arcanjo vem do grego, como na palavra arqueologia, vem ao início. Então, o arcanjo é não sei se é o chefe da pirâmide lá em cima, né? E para vários teólogos, só existe um arcanjo, o Miguel, Michael, tem bastante tradução depois. Você acredita nisso, que o único arcanjo é Miguel, ou teria outro arcanjo? Qual a sua posição sobre isso? Aí existem algumas tradições nesse sentido, né? A tradição judaica, principalmente a partir do livro de Enoque, por exemplo, afirma haver 7 arcanjos, Sim. né? Já a tradição católica, ela nomeia 3 arcanjos que aparecem contando com os livros deuterocanônicos ou apócrifos do Antigo Testamento que foram adicionados na Bíblia Católica, Sim. ali a partir do Concílio de Trento no século XVI. E aí, além de Miguel, eles colocam também Gabriel e Rafael, a partir desses livros apócrifos, né? Rafael, a partir do apócrifo, e Gabriel, apesar de não ser mencionado como arcanjo, ele é considerado arcanjo na tradição católica. Mas existe um texto bíblico, né, canônico, que nos dá a garantia de que existem outros arcanjos, né? Quando, ali em Daniel capítulo 10, vem um anjo falar com o profeta Daniel, que possivelmente é o próprio anjo Gabriel, que já tinha vindo outras vezes. Ali ele diz que quando Daniel começou a orar, Deus mandou ele trazer a mensagem. Mas que quando ele estava chegando, o príncipe da Pérsia, que ali nós podemos entender como uma potestade, ou o próprio Satanás, se colocou na frente dele, impediu que ele viesse, e eles ficaram batalhando durante 3 semanas. Até que Miguel viesse para assumir essa batalha e ele ficasse livre para continuar o caminho. E ali ele chama Miguel de um dos príncipes supremos. É exatamente essa expressão que está em Daniel 10:13. Então, se o próprio anjo Gabriel, que conhece Miguel, conhece de anjo, sabe quem é, ele também é um anjo, né? Ele diz que Miguel pertence a um grupo do qual existem outros, né? Um dos príncipes supremos. Isso já nos dá a garantia de que existem outros arcanjos. Outro arcanjo. Agora, quais são, quem são eles e quantos são os nomes, né? Isso a Bíblia não nos revela. O Miguel tem um papel fundamental no Apocalipse, né? Numa vitória, né? Sim. Contra Até porque o diabo. ele foi designado como protetor do povo de Israel, né? Entendo. Miguel é o protetor do povo de Israel. Sim. Agora você não acredita que Miguel pode ser Jesus, né? Isso, não. Justamente por causa desse texto. Que tem outros, Porque se Miguel fosse Jesus, você teria que assumir que existem outros seres iguais a Jesus. Entendo. E aí você já destrói toda a divindade de Cristo. Tá. Agora uma pergunta que poderia fazer quase uma emissão inteira, então vamos ser rápido. A linguagem dos anjos existe, como lemos no capítulo 3 de 1 Coríntios? O devemos tomar a linguagem dos anjos, explicado por Paulo, de uma maneira mais simbólica ou figurativa, né? Não sei se você entende e lembra Sim. desse, eu não posso ler aqui. Eu acredito, primeiro assim, 1 Coríntios 13, ele inteiro é uma poesia que fala sobre o amor, né? Esse é o contexto principal da passagem. Sim. E ali ele usa uma série de hipérboles, fala de coisas que são ou impossíveis ou extremamente difíceis de acontecer, de se conseguir fazer. Né? Ter todo o conhecimento e toda a sabedoria, entregar o meu corpo para ser queimado, né? Enfim, coisas assim, bem hipérboles mesmo. E nisso, dentro desse contexto que ele fala, ainda que eu falasse línguas de homens e de anjos,
Eu entendo ali que isso é uma hipérbole, de que não existe uma língua específica. Essa é a língua dos anjos. Né? Até porque todas as aparições de anjos que ocorreram na Bíblia, eles falavam a mesma língua da pessoa que recebeu a mensagem. E mesmo quando aparecem cenas de um anjo conversando com outro no céu, como nós temos ali no Apocalipse, por exemplo, eles estão falando a língua de quem está ouvindo. Entendo. Eles não estão falando uma língua estranha. Sim. Né? Então eu entendo que ali é uma hipérbole dentro de uma poesia, que não existe uma língua específica dos anjos. Né? É lógico que antes da queda da Torre de Babel, ali da confusão das línguas, o mundo tinha uma língua única, que nós não sabemos qual é, e nem temos como saber. E com o evento ali da Torre de Babel, Deus confundiu as línguas e criou essas várias línguas que existem hoje. Entendo. E na eternidade, a Bíblia nos revela que nós voltaremos a ter uma língua única e falaremos todos a mesma língua outra vez. Né? Mas eu não vejo base bíblica para acreditar que existe uma língua específica de anjos no céu e que lá no céu eles falam essa língua. Entendo. Eu sei que você é batista, talvez é a tradição mais pentecostal, mas se uma pessoa numa igreja fala em língua, que a gente fala em língua, você acha que essa é a língua dos anjos? Seria uma outra língua? Tem uma opinião sobre... Não, eu acredito que o dom de línguas, né, quando verdadeiro, quando de fato ocorre, né, tirando de lado qualquer tipo de fraude ou autoenganação, que pode existir também, mas eu acredito que o dom de línguas é uma capacidade sobrenatural que Deus pode conceder a uma pessoa para que de forma temporária ou permanente ela consiga se comunicar com outra pessoa num idioma que ela não aprendeu de forma natural. Sim. Então eu vou dar um exemplo prático disso. Vamos supor que um missionário se prepara para evangelizar uma tribo de índios que estão lá no lugar mais longínquo da Amazônia. Sim. E a informação que ele tinha é que eles falavam tupi-guarani. Então ele se prepara, estuda, aprende o tupi, mas quando ele chega lá, ele descobre que aquela tribo fala uma língua completamente diferente que ninguém conhecia. Então, em situações como essa, o Espírito Santo pode operar de forma sobrenatural para que ele consiga se comunicar com essas pessoas, entender e ser entendido, a fim de que ele possa proclamar o evangelho para aquela tribo, aquele povo, e eles possam entender e crer. Então, para mim, todas as línguas que existiu ali em Atos 2, a manifestação das línguas, são línguas humanas, são o idioma de algum povo. Sem relação com os anjos aqui, ou talvez não relação direta. Isso, né? E que não existe uma língua específica de anjos. Tá bom. Para concluir, vamos trabalhar um tema que você falou no seu livro, um pouquinho mais filosófico, né, da nossa sociedade. Primeiro, não me lembro de um sermão de um pastor dedicado apenas ao anjo, né? E tenho 43 anos, já ouvi muitos sermões, que seja nos Estados Unidos, na Europa, no Brasil. Eu não me lembro, então talvez tem um pouquinho tabu, problemática, né? Uhum. Lógico que tem pastor que trabalha sempre um texto, então seria diferente, mas esses pastores que trabalham um tópico, né? Difícil ver os anjos, né? Numa igreja de domingo. Será que é um tema especialmente porque o tabu na igreja protestante e evangélica? E será que os católicos ortodoxos têm uma visão um pouquinho diferente? Né? E a gente pode falar aqui do risco do misticista, do que você trabalha no seu livro, né? Durante a Idade Média, o catolicismo ele acabou desenvolvendo todo um misticismo em torno de anjos, da pessoa dos anjos, aí que se popularizou a ideia de anjo da guarda, adoração a anjos, devoção a anjos, orar a anjos, Sim. Né? E uma das coisas em que o movimento protestante quis fazer uma ruptura radical em relação a isso foi essa questão de toda essa idolatria, todo esse misticismo, todo esse paganismo disfarçado de cristianismo da Idade Média. Supersticioso. Né? Isso. Né? Então, eu acho que foram tão radicais em cortar o mal pela raiz que acabou se tornando um tabu. Né? E aí, realmente, hoje, eu também não me recordo... Uma super racionalidade, né? Isso, eu também não me recordo de ter vem visto na da pregação. Renascença, vem da Reforma Protestante, vem também do francês Voltaire, né? Que criou
iluminista, né? Que tem muita influência também na maçonaria, até que a maçonaria ela fica também como algo sagrado, mas e a Revolução Industrial, né, como na Inglaterra, parece que jogou tudo fora o misticismo, a coisa mais espiritual, né? E você fala que também isso é o excesso também de abandonar tudo. Essa ênfase materialista, né? Sim, Nós temos que buscar o equilíbrio. Nós Equilíbrio. não podemos negar a existência dos anjos, nem a capacidade de atuação deles, mas sempre lembrar, os anjos e demônios existem? Existem. Sim. Eles têm certo nível de poder? Sim. Existem coisas que eles fazem, coisas que eles não fazem. Mas principalmente aqui no caso dos anjos, eles estarão sempre a serviço de Deus, cumprindo as ordens de Deus, e não as nossas, e não cumprindo a nossa vontade. Entendo. Eles sempre são soldados a serviço do Altíssimo, que irão cumprir as missões dadas por Ele, né? E nós não temos participação nenhuma e nem capacidade nenhuma de influenciar. Né? Eu achei interessante, preparando o programa, eu cheguei a essa conclusão. Como os anjos são aqui, ok, mas a gente não tem muita influência sobre eles. É como se um mundo paralelo. Exatamente. E as curvas não se misturam muito. Às vezes se misturam, mas quer dizer, talvez uma boa atitude como evangélico, protestante, é de entender que os anjos são bem bíblicos, né? Quase 250 vezes, mas também que a gente não pode ter muita influência sobre os anjos, né? Então você pode concluir assim esse programa, né? E assim, a gente tem que viver em paz, sabendo que Deus está no controle de tudo, controla a história, controla o caminhar das nossas vidas e utiliza os anjos para isso em muitas situações, e a gente não vê. Quantas vezes Deus pode ter nos dado livramentos, né, com coisas que muitas vezes a gente não viu, não fez nem ideia que aconteceu, e Deus usou um anjo, né? Usou um anjo para, por exemplo, para nos ajudar, né? Mas sem perceber, né? Isso, qualquer situação que você perde um ônibus que você ia tomar porque alguma coisa fez você atrasar. Temos tanto, infelizmente, mortes no Brasil, né? acho que 50 mil mortes no Brasil por ano. Então tem tantas situações que Deus pode ter usado anjos para nos dar livramento e a gente nem percebeu. Sim. Do lado, é interessante, não sei, preparando esse programa, trabalhei muito sobre anjos, assisti o vídeo no YouTube, e essa noite eu me acordei, acho que às 2, 3 da madrugada, um pouquinho ansioso, e eu pensei que ia ter anjo todo lado, como se eu fiquei um pouquinho assustado. Acho que os anjos também não podem tomar todo lugar, né? Eles estão aqui, mas não sei se você entende essa pergunta, né? Talvez tem pessoa que vem anjo todo lugar, vem demônio, e assusta um pouco, né? A paz, ela fica em Jesus, em Deus, né? Na Trindade, né? Acho que isso é que a gente tem que lembrar, né? Eu costumo imaginar o anjo assim. Imagina como se na entrada da sua casa, quando você ora a Deus antes de dormir ali, pedindo para Deus proteger a sua casa, que ele designa um anjo e o anjo fica na entrada da sua casa ali como uma sentinela, como um soldado protegendo. Sim. Ele não vai interagir nada com você. Dá uma paz assim. A função dele é proteger. Proteger na parte espiritual, principalmente. Entendo. Tá bom, obrigado. Acho que foi uma boa conclusão. E em breve a gente vê para outro programa. Tchau, tchau.